E aí, pessoal? Olha, se tem uma habilidade que é, assim, essencial para quem quer ser analista de segurança, é saber pesquisar em logs. E hoje a gente vai direto ao ponto. As primeiras e mais importantes consultas no Splunk que todo mundo precisa dominar. Vamos lá? Pensa só, como se encontra um único login malicioso no meio de milhões de outros registros? Essa é a grande pergunta para qualquer analista num centro de operações de segurança, o SOC. É literalmente procurar uma agulha num palheiro digital gigantesco. Mas a resposta para esse desafio todo está numa ferramenta muito poderosa. E essa ferramenta é a SPL. Pense nela como um mapa e a bússola para navegar por essa montanha de dados. É a linguagem que pega todo aquele caos de logs e transforma em clareza, permitindo que a gente encontre exatamente o que está procurando. Então, como a gente começa a escalar essa montanha? O primeiro passo é entender o problema que a SPL foi criada para resolver. No dia a dia de um analista, a SPL é a ferramenta principal. É usada para tudo, sério. Desde investigar um alerta que acabou de pipocar na tela, até fazer uma caça proativa por ameaças, o famoso threat hunting, ou até mesmo para criar aqueles painéis, os dashboards, que mostram a segurança da empresa em tempo real. Agora, o que é muito interessante na SPL é como ela processa os dados. A melhor maneira de pensar nisso é como uma linha de montagem. Imagina assim, os dados brutos entram de um lado e vão passando por etapas lógicas. Primeiro, a gente escolhe a fonte, de onde os dados vêm. Depois, a gente filtra, tirando todo o ruído e deixando só o que importa. E por fim, a gente transforma esses dados filtrados em algo organizado e fácil de analisar. Vamos ver um exemplo prático. Essa consulta aqui é um ótimo começo. A primeira parte, index igual a main, é como se a gente dissesse para o Splunk, olhe nesta gaveta de dados aqui. A parte action igual a login, filtra e diz, me mostre apenas os eventos de login. E o comando table, que vem depois daquele símbolo ali, o pipe, ele instrui o Splunk a organizar os resultados nesta tabela. Simples e muito poderoso. E aqui vai a regra mais importante, que precisa ficar na cabeça. O símbolo do pipe é a grande linha divisória. Tudo que vem antes dele, a gente está sempre reduzindo a quantidade de dados. Tudo que vem depois dele, a gente está organizando, contando ou visualizando o que sobrou. Então, os comandos se dividem em duas famílias, basicamente. Os de filtragem, como index ou host, são o primeiro passo para diminuir o universo da busca. Já os comandos de transformação, tipo stats ou top, são usados para dar sentido aos dados que a gente já filtrou, revelando padrões que seriam impossíveis de enxergar nos logs brutos. Certo. Agora que a gente já entendeu a estrutura, precisamos aprender o vocabulário. Numa investigação, alguns campos específicos nos logs são as pistas que contam a história de um ataque. E esses campos aqui são cruciais. O time nos dá a linha do tempo. User diz quem estava envolvido. SRC e DEST mostram de onde o ataque veio e para onde foi. E o action nos diz o que aconteceu. Dominar o significado desses campos é fundamental para qualquer análise de segurança. E esse é um fato. A análise de um ataque depende totalmente da nossa capacidade de interpretar o que cada um desses campos está dizendo. Eles são as peças do quebra-cabeça. Chegou a hora de botar a mão na massa. Vamos construir juntos as nossas primeiras consultas, exatamente como um analista faria no dia a dia. Tudo começa aqui. A busca mais básica de todas é só escolher um index. Pense no index como uma grande pasta de arquivos para um tipo de dado. Fazer essa busca traz todos os dados daquela fonte, e é o ponto de partida para a gente entender o que tem ali disponível antes de começar a filtrar. Agora vamos afunilar. Adicionando action igual ao login, a gente diz para o Splunk, dentro daquele index chamado main, eu só quero os eventos que são de login. Viu só? A gente já reduziu drasticamente o ruído e focou numa atividade bem específica. E aqui é que entra a mentalidade de analista. Ao ver esses resultados, a próxima pergunta é imediata. O que exatamente eu estou vendo? São logins de sucesso? Ou tem falhas aí no meio? Ambos? É essa curiosidade que guia a investigação. Os logs brutos, convenhamos, são bem confusos. É aqui que a mágica da transformação acontece. Usando o comando table, a gente seleciona só os campos que nos interessam e mostra tudo num formato limpo, legível. Ah, agora sim! Isso é uma visão que um analista pode usar para trabalhar. Certo. Agora é a vez de aplicar o que a gente aprendeu até aqui. Vamos para um pequeno desafio. O objetivo é claro. Queremos uma tabela limpa que resuma os eventos de login, mostrando só essas 4 informações cruciais. Pense na estrutura que a gente viu. Primeiro a gente filtra, depois a gente transforma. E aqui está a solução. Primeiro, a gente filtra por index igual a main e action igual a login.
Depois da nossa linha divisória, o pipe, usamos o table para selecionar exatamente os campos que o desafio pediu: _time, user, src e host. Isso aqui ilustra brilhantemente tudo que a gente cobriu. E com isso, a jornada do analista está só começando. Com essa tabela em mãos, o que daria para procurar? Talvez um ataque de força bruta, logins de locais incomuns ou uma conta de usuário sendo usada em várias máquinas ao mesmo tempo? As possibilidades são o próximo passo na sua investigação.